Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reflexão do Evangelho deste 27º domingo do Tempo Comum. O Evangelho deste domingo está presente em Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Naquele tempo, seus apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Queridos irmãos, nós continuamos com São Lucas a nossa caminhada com Jesus para Jerusalém. Jesus está no seu caminho para Jerusalém, nós com ele, e Jesus continua a apresentar quais são as condições necessárias para o discipulado. Jesus continua a desenhar a face, o rosto, continua a nos mostrar quais são as virtudes do discípulo missionário, daquele que busca ser fiel. E hoje Jesus nos lembra que a fé é condição necessária para caminhar com Ele. Sem a fé nós morremos, sem a fé nós não somos quem nós fomos chamados para ser. Queridos irmãos, no início do Evangelho de hoje há uma pergunta muito pertinente. Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta profunda e importante que mostra como que aqueles seguidores de Jesus, os seus apóstolos, estavam levando a sério o seguimento a ponto de reconhecerem a sua própria fraqueza. Então, no início do Evangelho há esta questão: Senhor, aumenta a nossa fé. Como se fosse uma pergunta: Senhor, o Senhor pode nos ajudar a ter mais fé? Senhor, o que é a fé? Nós precisamos da Tua colaboração, da Tua cooperação. Nós precisamos do Senhor para termos mais fé. Nos ajuda a acreditar, a crer, nos ajuda a ter fé. Jesus, nos Evangelhos, diz para muitas pessoas um elogio sobre a fé daquela pessoa. Nunca vi tamanha fé em Israel, cita ele certa vez. Ou então, vai, tua fé te salvou. Mas para os seus discípulos, para os seus apóstolos, Jesus costuma sempre chamá-los a atenção para a pouca fé, homem de pouca fé. Como, por exemplo, no episódio da tempestade, em que a barca está no meio do mar, afligida por ondas fortes, e os seus estão apavorados, estão com medo. Depois de acalmar a tempestade, as ondas, depois de entrar no barco, Jesus faz essa reprimenda: homens de pouca fé, porque tendes medo. Ou seja, Jesus confere uma atenção toda especial aos seus para nos lembrar: a fé é condição para o seguidor de Jesus. Agora, que fé é essa? Porque neste tempo de relativismo, de niilismo, neste tempo em que nós relativizamos o absoluto e fazemos absoluto aquilo que é relativo, até mesmo a fé é mal compreendida e até mesmo a fé ela é mal vivida. Desejar ter fé, queridos irmãos, em primeiro lugar é um movimento natural do coração do homem que procura o coração de Deus. O Salmo vai nos lembrar: a nossa alma tem sede de Deus. E pelo Deus vivo anseia, pelo Deus vivo deseja. Quando, Senhor, irei ao encontro de Tua face? O coração do homem tem fome e sede de Deus e busca responder esta fome e busca saciar esta fome através da fé. Mas o que é a fé verdadeiramente? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer sempre, mesmo que já sejamos batizados, mesmo que já sejamos crismados, que nos confessemos, que vivamos a Eucaristia, mesmo que já sejamos adultos, que já tenhamos feito a catequese, é preciso se perguntar. Porque quando nós somos questionados no nosso íntimo sobre o que é a fé, através
das provações do mundo, quando a nossa fé é provada, muitas vezes nossa fé vacila, por não saber o que ela deve ser de verdade, por não sabermos o que é a fé verdadeiramente. Então, em primeiro lugar, fé é uma disposição. Vamos aqui rejeitar duas concepções errôneas de fé. Fé enquanto somente razão. Erra aquele que encara a fé somente como razão. E outra concepção errônea, a fé somente como emoção. A fé não é somente emoção. A fé não é sentimento, não é sentimentalismo. A fé é uma disposição. Se pudéssemos defini-la de uma outra forma, também diríamos que ela é uma decisão. É a decisão de lançar-se. Gosto sempre da imagem da criança que se lança nos braços de seu pai, de sua mãe, sem duvidar, sem pestanejar. Se lança confiando. Não há dúvidas na cabeça da criança que corre e se lança nos braços de seu pai e de sua mãe. A mesma coisa é a fé. A fé é um lançar-se. A fé é a decisão de lançar-se por inteiro nos braços de Deus, por inteiro. Bem sei, a vivência da fé pode ser um processo, mas deve ser um processo no qual eu sempre deseje me lançar nos braços de Deus e confiar em Deus. Fé também é adesão. Fé é aderir a Deus que nos amou antes de todas as coisas, que nos amou antes mesmo de nós poder nos amarmos. A fé, queridos irmãos, é querer estar com Ele. É desejar estar com Ele, é a resposta a este Deus que me chama a estar com Ele e querer estar com Ele. E estando com Ele, tudo é possível. Fé é disposição, decisão, adesão, lançar-se. Fé é resposta. Fé como resposta. Eu gosto desta colocação. A fé como resposta, porque nos lembra que a fé não pode ser somente racionalidade, somente emoção, mas é uma resposta, e é resposta de amor. Perceba, queridos irmãos, que a fé é sempre voltada para o outro, com A maiúsculo, para Deus, e nunca voltada para nós mesmos. Aqui está o grande erro do nosso tempo e talvez o grande erro na vivência da fé. Acreditarmos que fé diz respeito a nós, que fé sai de nós e volta para nós e no meio do seu caminho encontra-se com Deus. Não. A fé é dom de Deus que passa pelo nosso coração, que responde a este mesmo Deus. A fé vem de Deus, passa por nós e volta para Deus. Por isso a resposta ao Deus que nos chama a amá-lo, nós respondemos com amor. É como se nós ouvíssemos de Deus sempre, a todo instante: eu preciso do teu amor, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu amor, você me ama. É como se Deus estivesse a nos perguntar sempre sobre isso. E esse esforço de amar a Deus, de responder esta busca, esta força, este despojar-se, este esforço mesmo, nós chamamos de fé. O esforço de amar a Deus nós chamamos de fé. A fé é o amor que não desiste, que insiste, que persiste. A fé é o amor que busca sempre a Deus e quer estar somente em Deus. Deus, por acaso, desiste de nós? Não. Deus nunca desistiu. Não desistir de Deus é isso. Ter fé é isso. Não desistir de Deus. Como Jesus disse no Evangelho de hoje, a fé é poderosa. A fé verdadeira, a fé tem um poder transformador, mas a fé verdadeira sim transforma. Agora, a falsa fé, não, jamais. O que é a falsa fé? Parece algo estranho? Pode a fé ser falsa? Sim, a fé pode ser falsificada quando nós queremos mandar em Deus, quando nós queremos ter a agenda de Deus em nossas mãos, quando nós queremos fazer os planos para que Deus realize. Quando nós queremos ser os secretários de Deus e quando nós queremos organizar a agenda de Deus, o que Deus deve fazer e o que Deus não deve fazer, em que horário Ele deve fazer e em que horário Ele não deve fazer. Às vezes nos sentimos exatamente isso, como que assessores de Deus. E mais, às vezes esta falsificação da fé, nós a percebemos quando nós queremos ser patrões de Deus e dar ordem a Deus. Jesus disse, a fé tem um poder
para transformar, mas fé verdadeira. A falsa fé é quando nós queremos usar Deus. E isso não é fé. Usar Deus, fazer uso de Deus, isso não é fé. Isso é maldade, isso é egoísmo. Isso pode ter vários e vários nomes, mas jamais é fé. Por isso hoje nós nos perguntamos, será que eu realmente vivo a fé que Deus me concedeu pelo meu batismo? Será que eu realmente tenho fé? Será que eu me lanço? Será que eu me entrego? Será que eu respondo? Será que eu confio? Será que eu uso Deus ou estou deixando Deus me usar? Este é o objetivo da fé, permitir que Deus me use. Já percebemos como tantas e tantas pessoas de repente dizem: não tenho mais fé, não acredito mais. Simplesmente porque se decepcionaram com Deus, esperaram um Deus à sua maneira e não receberam este Deus. Porque Deus não é mesquinho a ponto de fazer-se do tamanho de cada desejo egoísta do ser humano. Deus não é este Deus. Deus é o Deus da entrega, do serviço, da atenção, o Deus do amor, o Deus que se curva, da misericórdia, mas para o nosso bem. E nós, na nossa prepotência diabólica, achamos que nós sabemos qual é o nosso próprio bem. Para as pessoas, fé é emoção. Para essas pessoas que se vão da igreja, que deixam de acreditar, fé é apenas emoção. Mas fé não é emoção. Até porque quando nos vem a cruz, nós encaramos a fé apenas como emoção, como sentimento. Quando nos vem a cruz, nós vamos fugir. Ou nós vamos desesperar. Na hora que vem a cruz, e se nós não temos uma fé de verdade, na hora que vem a cruz nós vamos ser reduzidos ao nada. Não porque Deus assim o fará, mas porque nós assim estaremos nos fazendo a nós mesmos. Se não termos fé na hora da cruz, na hora que a cruz vier para a nossa vida, nós vamos ficar desesperados e não entenderemos nada as dificuldades da vida. Por isso que fé, e eu amo essa frase, a frase de um poeta, a fé é a condição para não morrer. Lembro também, quando Jesus falava do poder da fé, lembro de um poeta polonês que morreu agora no século XXI, que era amigo de São João Paulo II, e ele dizia assim: até o maior santo é carregado como um galho pela formiga da fé. A fé é forte, a fé é robusta, a fé, mesmo pequena, ela é magnânima, ela é uma fortaleza. A fé que é grande, a fé que está para nós. E dela nós precisamos nos utilizar para alcançar Deus, para estar com Deus, para viver Deus. No final do Evangelho de hoje, para concluir, Jesus fala do servo inútil. E nós podemos entender errado essa fala de Jesus sobre o servo inútil, achando que Jesus está dizendo que a pessoa é inútil por ter feito. Na verdade, o que é esse servo inútil? O servo inútil é a figura daquele que tem fé. O servo inútil é aquele que não serve a si mesmo, ele é inútil para si mesmo. O que é que este servo do Evangelho fez para si? Nada. Fez tudo para o seu Senhor. A fé é isto. A fé é servir ao seu Senhor. A fé é servir ao seu Senhor em primeiro lugar. A fé é depositar aquilo que é importante, viver aquilo que é importante, ter a minha preocupação naquilo que é importante, que é meu dever, em primeiro lugar. Isso é fé. E depois eu penso em mim. Mas eu pensarei em mim como consequência do pensar em Deus, do servir a Deus. A fé é buscar sempre a glória de Deus. Percebamos como todos os santos, se nós lermos as suas biografias, se nós lermos a sua história, vamos entender. Todo santo fez da sua vida uma entrega para a glória de Deus. E todo santo, ao entregar-se para Deus, descobriu aí a força, a beleza da sua fé e pôde viver a sua fé com maior amor, com maior entrega, doação e vontade. Nos perguntemos hoje, o que nos é importante? Amar a Deus, buscá-lo de todo o coração, buscar a sua glória, servi-lo com todo o nosso coração, buscar
a glória de Deus. Buscar a glória de Deus e depositar o nosso coração e nossa vida na vida de Jesus. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio em suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e que viva Cristo Rei.